Enquanto o sol se espalhava sobre a propriedade do duque, as criadas discutiam em segredo a enorme pilha de candidaturas para a noiva do mestre da casa. Uma perguntou quem gostaria de se casar com um lixo como ele, e a outra respondeu que isso mal incomodava alguém, bastava olhar para o rosto dele. A loira perguntou se era verdade que ele havia causado uma cena na festa na noite anterior, e a criada de cabelo azul pediu silêncio. Comentava-se que o duque forçou o barão bêbado a ajoelhar-se quando ele duvidou de sua linhagem e até ordenou que um criado jogasse água suja nele. A jovem sussurrou que, nesse caso, ele devia ter uma personalidade muito desagradável, mas sua amiga colocou o dedo nos lábios e chiou, pedindo silêncio. Elas ficaram caladas quando um jovem ajudante, assistente de sua senhoria, passou por elas carregando enormes pilhas de papéis nas mãos. O cavalheiro tinha uma péssima reputação, e por isso ninguém queria que fofocas e conversas chegassem até ele. Abrindo as pesadas portas e tentando segurar todos os papéis que o duque precisava, o ajudante pediu desculpas pela intromissão. Encostando os quadris na mesa, o homem loiro perguntou se aquilo era tudo, e o assistente respondeu que era a lista final, já que muitas pessoas queriam vender suas filhas. O jovem suspirou profundamente e, com um baque, jogou a pilha de papéis com os questionários das damas nobres sobre a mesa, sendo o último o de uma dama de cabelo rosa. Enquanto selecionava alguns questionários, o assistente perguntou se sua senhoria realmente precisava fazer as coisas dessa maneira. Ele entregou os questionários ao duque e afirmou que era um pouco incomum procurar uma noiva por meio de uma entrevista, e que a nobreza não ficaria calada sobre isso depois. Os olhos azuis do jovem brilharam com empolgação, e ele perguntou se o cavalheiro tinha certeza de que os convites precisavam ser enviados. Olhando para a imagem da linda dama, o homem respondeu que era exatamente isso, e que eles realmente deveriam começar a trabalhar nisso. Quase sem ler as informações sobre as biografias das damas nobres, o duque acrescentou que até mesmo aquele imperador louco deveria ficar satisfeito. Pouco depois, a carruagem seguia na direção certa através de uma floresta de folhas largas, e suas grandes rodas faziam muito barulho ao bater nas pedras e cascalhos. A jovem de cabelo rosa não conseguia entender por que estava sentada em uma carruagem indo para uma festa de noivado, já que todo o seu corpo estava dormente devido à longa viagem. Ela apertava a saia do vestido volumoso com os dedos finos e murmurava que um canalha tão vil poderia se tornar seu noivo. Não prestando atenção ao criado, antes de tudo isso, ela estava pronta para começar sua nova carreira após anos de desemprego, mas isso não estava destinado a acontecer devido ao desastre. Quando a garota abriu os olhos, à sua frente estava Aurora, uma personagem do livro, muito parecida com ela, mas com cabelo rosa vibrante. Parecia que os chamados pais dela estavam preocupados e felizes por ela ter acordado, o que significava que eram, pelo menos, um pouco gentis. Então, sua mãe implorou que ela se casasse com o duque, declarando que, embora o chamassem de escória, ela tinha certeza de que eram apenas boatos infundados. Jeffrey era o protagonista do último romance que a garota leu em sua vida e era considerado um canalha notório. Fechando os olhos e suspirando, a dama pensou que ainda não havia tido tempo de se acostumar a estar neste corpo, mas já estava se preparando para se casar. Ela foi distraída de seus pensamentos e abriu os olhos, levantando a cabeça apenas quando a criada de cabelo azul a chamou. A criada declarou repentinamente que o tamanho de sua senhora a estava distraindo e pediu que ela parasse, ao que ela respondeu com irritação e surpresa. Concordando, seu nome era Ângela, e ela era a criada pessoal da senhora, encarregada de costura e bordado, mas ainda era muito estranha. Havia alguns rumores nada bons circulando pela propriedade de que a garota era simplesmente uma péssima criada, além de ter uma disposição rude e sombria. Em resumo, todas as outras criadas insistiam unanimemente que havia algo de errado com Ângela. Agora, ela olhava pela janela da carruagem, surpresa, e informou à senhorita que elas já haviam chegado. Ela se apressou a se levantar para verificar se isso era verdade, perguntando se estavam realmente perto. Apertando a moldura da janela com os dedos, Aurora segurou o chapéu e olhou admirada para as vistas que se abriam. A garota comentou que o jardim era simplesmente incrível e acrescentou que se sentia como se estivesse viajando pela Europa que tanto desejava. Pouco depois, a carruagem parou, e o homem saudou a senhorita, dizendo que a filha do barão, Aurora Audrey, finalmente havia chegado ao palácio. Logo, ele as acompanhava pelo corredor coberto, com a dama seguindo atrás e a criada atrás dela carregando a mala. Ângela comentou que achava que faria frio no norte, mas não era tão ruim, e Aurora expressou alegria por não precisar se aclimatar. Ela acrescentou que, além disso, a área era mais central geograficamente, já que o país estava dividido ao meio devido à guerra.
Enquanto caminhava, a garota de cabelo rosa pensava no fato de que o Duque nem sequer havia vindo recebê-la, o que não era um bom sinal para o futuro. A garota olhou para os próprios pés e seguiu seu guia, pensando que aquele canalha olhava sua família de cima para baixo desde o início. Aurora levantou a cabeça e abriu os olhos, surpresa, quando um homem passou correndo por ela, gritando e chorando, roçando em seu ombro. A dama foi seguida por um criado que tentou chamá-la, mas o estranho gritou que não havia ido lá por vontade própria e ordenou que ela fosse para o inferno. O moreno estava sufocado pelas lágrimas e corria obstinadamente, segurando a barra do vestido enquanto a criada tentava chamá-la para se acalmar. A protagonista seguiu nervosamente com o olhar a cena pouco agradável diante dela e, em seguida, se virou para ver se algo aconteceria. O acompanhante parecia completamente indiferente ao fato de que uma garota chorando havia acabado de passar correndo por eles, mesmo após Aurora tê-lo chamado. O homem parou de caminhar, virou-se e esperou, confuso, pelas palavras da garota, enquanto a senhorita parava e perguntava quem era aquela mulher. O homem de ombros largos parecia genuinamente não entender por que os recém-chegados estavam tão interessados no evento que ocorrerá, já que não era incomum. A garota franziu a testa ao ouvir dele que aquela estranha era uma das candidatas à noiva do Duque, assim como a senhorita Audrey. Como se tivesse esquecido o propósito de sua visita, Aurora levantou o dedo indicador para si mesma e perguntou se ela havia sido nomeada como candidata à noiva. O acompanhante, surpreso, confirmou, dizendo que a senhorita havia vindo ao palácio especificamente para uma entrevista. Ela respondeu que estava ouvindo isso pela primeira vez. Desenrolando um pergaminho diante da garota, onde os nomes das damas estavam listados, o homem explicou que a senhorita Audrey era a candidata número 12. Ele conduziu a filha do barão e sua criada pessoal até a sala de espera, um cômodo agradável com tetos altos e móveis de madeira clara. Cobrindo o rosto com as mãos, Aurora observou que apenas um louco conduziria tal entrevista, e que ela não fora informada de que ainda não era noiva do Duque. Ângela, muito entretida com os petiscos na mesa, perguntou se a senhorita estava realmente tão surpresa. Vendo sua hesitação e nervosismo, a criada disse que ela deveria pelo menos se preparar, e Audrey perguntou para o quê, exatamente? Espetando outro bolo com o garfo, a criada de cabelos azuis explicou que ela estava indo para uma entrevista, recebendo em resposta uma pergunta sarcástica: "Você está falando sério?" Aurora olhou com confusão e perguntou imediatamente se ela realmente queria que sua senhora passasse por essa entrevista. A criada respondeu que era uma oportunidade ideal para melhorar o status social. Olhando para os pratos, a senhorita chamou seu futuro marido de lixo sem qualquer vergonha ou remorso. Ângela apontou o garfo para sua senhora, perguntando se elas não seriam farinha do mesmo saco. Erguendo a sobrancelha, Audrey perguntou se a criada percebia o quão rude ela acabará de ser, ao que Ângela respondeu que sua intenção era boa. Observando sua criada, a garota de cabelos rosas comentou, sem muito entusiasmo e com visível desagrado, que Ângela parecia gostar de falar demais. Aurora bufou e disse que precisava pelo menos tentar, pelo bem de sua mãe. Sua interlocutora observou que sua mãe ficaria em choque com seu retorno iminente, lembrando a garota que tiveram de sacrificar várias refeições para comprar o vestido para a visita. Aurora suspirou profundamente. Ela já havia participado de muitas entrevistas em sua vida passada, mas nunca para se tornar noiva, algo completamente estranho. Passando o dedo na bochecha, ela pensou que não se lembrava desse livro ter uma alta avaliação, o que significava que, logicamente, tudo deveria acabar bem. Um jovem entrou na sala e convidou a senhorita Aurora, enquanto Ângela pulava da cadeira, derrubando o garfo como se nunca tivesse comido antes. O rapaz de cabelos verdes colocou a mão no peito, agradeceu à dama por esperar e se apresentou como Wendell Hamilton, ajudante de campo do Duque. Audrey levantou-se e segurou seu chapéu rosa contra o peito enquanto Wendell dizia que a levaria ao escritório de sua senhoria, pedindo que o seguisse. Após caminhar um pouco pelo corredor, o jovem parou em frente a portas altas, abriu uma delas e pediu que a garota entrasse. Reunindo forças, Aurora apertou seu pequeno chapéu com os dedos finos, respirou fundo e avançou, os saltos de seus elegantes sapatos clicando no chão. O duque de cabelos claros estava de pé junto à janela e nem sequer pensou em se virar até Wendell informar que a filha do barão, Audrey, havia chegado. O homem perguntou em voz baixa se ela era a senhorita Aurora, e a garota pressionou a palma contra o peito, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Virando-se, o famoso herói olhou para ela, mantendo as mãos cruzadas atrás das costas, e se apresentou como Jeffrey Eteca. Observando-o fixamente, Aurora até corou um pouco ao encontrar pela primeira vez esse personagem. O homem disse estar feliz por recebê-la no castelo.
Cobriu o rosto com a mão para evitar mostrar todas as emoções de uma vez e pensou que esse noivado talvez não fosse uma ideia tão ruim. Sentando-se confortavelmente em sua cadeira, o duque pediu que a garota se sentasse em frente a ele, e Aurora obedientemente tomou seu lugar à longa mesa. Jeffrey esperou até que a senhorita estivesse mais confortável e então anunciou que havia lido sua carta. Audrey reagiu surpresa, perguntando o que ele havia lido. O homem loiro esclareceu que estava falando de uma mensagem que havia sido enviada recentemente pelos pais da garota. Ela imediatamente afirmou lembrar-se disso, embora, na verdade, a baronesa não tivesse ideia do significado daquela carta. Mesmo assim, Aurora garantiu que sabia e expressou sua alegria pelo duque tê-la recebido. Jeffrey tomou um gole de chá lentamente, sem nunca tirar o olhar avaliador de sua convidada, e não parecia nem um pouco amigável ou agradável. Aurora mentalmente insultou o homem quando ele disse que seria honesto, acrescentando que havia considerado rejeitá-la imediatamente após ler a carta. Subitamente, o duque acrescentou que mudou de ideia ao ouvir a garota insultá-lo no corredor. Ela congelou de medo, perguntando se ele havia escutado tudo. Calmamente, o loiro explicou que, devido à proximidade de inimigos estrangeiros, ele havia instalado dispositivos de gravação em todo o castelo. Sem entender por que ainda não havia sido punida pelos insultos, Audrey nervosamente perguntou o que o havia feito mudar de ideia. Ela pensou com medo que, além de tudo, o duque poderia ser um pervertido que realmente gostava de humilhar os outros. Ela pigarreou, como se estivesse respondendo mentalmente a todas as perguntas que a baronesa fazia para si mesma. Jeffrey acenou com a cabeça várias vezes e respondeu que tudo aquilo era verdade. Ainda assim, o homem decidiu explicar seu comportamento, que parecia pouco lógico, dizendo que estava procurando uma esposa com personalidade. A garota de cabelos cor-de-rosa ergueu uma sobrancelha, olhando para o rosto do interlocutor e pensando que ele não era um pervertido, mas apenas um idiota. O ajudante de campo pulava inquieto atrás do cavalheiro e comentou que, com tal afirmação, a dama poderia interpretar mal suas palavras. Mas o duque afirmou que era verdade. Wendell explicou que seu senhor não buscava uma noiva mais velha, mas sim alguém que fosse corajosa e inteligente. A garota perguntou o que exatamente isso significava em um relacionamento, mas antes que pudessem continuar, Jeffrey disse que já bastava. Ele pediu à senhorita Aurora permissão para fazer um pedido. Eteca olhou para a garota à sua frente e, após esperar que ela se envolvesse totalmente na conversa, perguntou se ela poderia acertá-lo naquele momento. Aurora pediu que ele repetisse o que havia dito, pensando que o homem era mesmo um pervertido. Colocou sua xícara sobre a mesa e declarou que não havia se inscrito para aquilo. Levantou-se da cadeira e disse que seria melhor ir embora, dando alguns passos em direção à saída. O assistente do duque pediu permissão para explicar a situação. Quando a garota de cabelos cor-de-rosa perguntou como tal pedido poderia ser justificado, o jovem explicou que o cavalheiro apenas queria saber se ela seria capaz de fazer isso. Audrey ainda não entendia o que aquilo significava e perguntou por que, em nome de tudo o que é sagrado, ele faria tal pergunta à sua potencial futura noiva. Ouvindo a respiração de outra pessoa perto de seu ouvido, Aurora se afastou do homem e, hesitante, perguntou o que estava acontecendo. Jeffrey esfregou o queixo com a mão e comentou, pensativo, que ela nunca desviava o olhar durante as conversas e nem parecia ter medo dele. O homem pediu desculpas por qualquer ofensa que suas palavras pudessem ter causado à dama e disse que, se ela não se importasse, gostaria de esclarecer a situação. Percebendo que não tinha muitas opções, a garota segurou novamente o chapéu e acenou com a cabeça em concordância, afirmando que estava ouvindo. Quando o duque comentou que seus ideais em uma esposa eram incomuns, Aurora perguntou nervosamente se ele precisava de alguém que não desviasse o olhar dos outros. Pedindo que ele explicasse o que aquilo significava, Jeffrey disse que sua futura esposa não deveria evitar seu olhar. Eteca explicou que havia rumores sobre sua personalidade, ele podia parecer frio e os nobres o viam como uma bomba-relógio. Até mesmo o imperador estava ansioso para controlá-lo, e todos ao redor o pressionavam a se casar o mais rápido possível. No entanto, ele tinha uma maneira de pensar ligeiramente diferente. Calmamente, o duque acrescentou que não iria tolerar mais humilhações e que havia elaborado um plano. O homem perguntou sobre o contrato e explicou que não haveria casamento. Ele planejava libertar a garota em 2 anos. Aurora imediatamente olhou para Jeffrey com surpresa e perguntou, buscando confirmar, se ele queria que ela se tornasse sua noiva. Esfregando o queixo com os dedos, Eteca respondeu afirmativamente e declarou que, pelo que percebia, a baronesa havia entendido tudo rapidamente, apesar da carta.
O loiro explicou que ela teria que desempenhar o papel de sua amada noiva, enquanto ele representaria um lixo transformado pelo amor. A garota cobriu a boca com as mãos, tentando suprimir o desconforto e o medo, percebendo que ele sabia como era chamado. Rindo abertamente da reação dela, o Duque pediu que sua futura noiva não dissesse que estava surpresa por ele saber de tudo. A garota de cabelos cor-de-rosa perguntou por que ele havia pedido que ela o acertasse, e ele explicou que queria avaliar sua reação e coragem. Recordando uma candidata anterior ao papel de sua esposa, Jeffrey comentou que a maioria das pessoas nem conseguia olhá-lo nos olhos. Algumas sequer conseguiam responder, e outras fugiam chorando após apenas uma pergunta. Era um desperdício de tempo. Aurora lembrou-se da aparência daquela estranha e concordou mentalmente que isso era verdade. O homem de cabelos claros acrescentou que essas pessoas não eram adequadas para o papel. O Duque examinou a garota da cabeça aos pés e comentou, surpreso, que ela não demonstrava nenhuma dessas reações em relação a ele, respondendo calmamente com um olhar tão atento e meticuloso quanto o dele. A baronesa murmurou, pensativa, que ele estava apenas testando-a. Audrey franziu as sobrancelhas, pensando que a situação não era tão ruim, mas ela queria saber qual seria a recompensa por tudo aquilo. Perguntou qual seria a compensação pelos 2 anos. Wendell, que parecia estar esperando por sua chance, pulou alegremente atrás do Duque enquanto caminhava ao redor de seu senhor. O jovem sacudiu alguns papéis na frente dele e pediu permissão para contar à senhorita Aurora sobre a recompensa. O assistente do Duque entregou os documentos a ela, cobertos de informações do início ao fim, e pediu que ela olhasse o que havia sido preparado antecipadamente. Folheando um documento após o outro e mal conseguindo segurá-los nas mãos, a garota murmurou baixinho sobre a herança de Minas e a transferência de direitos de propriedade. O ajudante explicou rapidamente que as Minas produziam diamantes, a propriedade era uma grande mansão urbana e os imóveis eram rentáveis. A baronesa mal podia acreditar em sua sorte enquanto ouvia o jovem falar que, de acordo com os termos do acordo, tudo isso se tornaria propriedade dela. Levantando os olhos, a garota claramente transbordava de alegria e estava pronta para agir, perguntando onde precisava começar. Estava pronta para assinar e estava encantada, mas o homem loiro disse que havia uma coisa que precisava ser notada antes de ela assinar o contrato. Aurora bufou quando o Duque afirmou que, se ela tivesse a menor esperança de amor entre eles, deveria desistir disso imediatamente. Como se estivesse convencido de sua própria irresistibilidade, ele acrescentou que a garota não tinha chance com ele e perguntou se ela entendia essa condição. Sorrindo diante de tamanha arrogância por parte do Duque, a baronesa perguntou o que aconteceria se ele, de repente, decidisse se apaixonar por ela. Observando a expressão dele se tornar cada vez mais irritada, a garota pensou que ele havia sido o primeiro a começar a se comportar de forma agressiva. Jeffrey olhou para sua futura noiva com um sorriso sarcástico, encostou os quadris na mesa e disse, em tom entediado, que isso definitivamente não aconteceria. Estreitando os olhos com uma expressão astuta, Aurora perguntou se poderiam, então, aumentar as apostas deste contrato para torná-lo mais interessante. Eteca, de repente, agarrou-a pelo pulso fino e a puxou para mais perto, perguntando o que faria se acabasse se apaixonando por ela. Segurando a mão delicada da garota, o homem de cabelos claros colocou inesperadamente sua gravata na mão dela e declarou que, nesse caso, ele se tornaria um cachorrinho fiel para ela. Forçando Audrey a apertar a gravata com os dedos, ele acrescentou que se transformaria em um pet que corre ao menor chamado dela. Observando calmamente o comportamento do homem, Aurora respondeu que aceitava a proposta. Jeffrey afirmou que, se a garota quebrasse as regras primeiro, ele também deveria receber algum benefício, o que a deixou pensativa em silêncio. O Duque esfregou o queixo com os dedos e perguntou se seria interessante o suficiente privá-la de toda a compensação prometida pelo tratado. Batendo com força a palma da mão nos documentos que listavam os termos do acordo, Audrey concordou, sem intenção de recuar um único passo. A garota de cabelos cor-de-rosa estava entre as pernas dele e ergueu a caneta tinteiro, provocando o nariz do homem e declarando que nunca se apaixonaria por ele de qualquer forma. Assinar o contrato e esclarecer todos os detalhes levou muito mais tempo do que a garota esperava. Exausta, chamou Angela. Quase sem forças para ficar em pé, a baronesa anunciou que havia voltado, mas claramente não estava em sua melhor forma. A empregada, que estava mastigando algo o tempo todo, levantou-se e disse que achava que tudo seria mais rápido, mas que a senhora havia passado mais de 1 hora lá. Quando Aurora desabou no sofá, a empregada perguntou se ela estava deixando seu corpo. A garota respondeu para não se preocupar, dizendo que ele voltaria logo.
O espírito da jovem descreveu em cores vívidas tudo o que aconteceu atrás das portas fechadas do escritório do Duque, conhecido por seu caráter. Angela ouviu em silêncio, dizendo que tinha ouvido que eram sempre as pessoas quietas que causavam problemas. A baronesa estalou a língua e tocou o ombro da empregada. Com um suspiro pesado, Angela perguntou se ela realmente era uma dessas pessoas que gostam de cometer grandes erros. Aurora acenou com a mão e afirmou que o homem não era exatamente seu tipo, então ela definitivamente não perderia aquele contrato que lhe prometia tanto. Angela perguntou se a senhora tinha tanta certeza disso, mesmo depois de ter visto o rosto dele. A baronesa corou levemente, pensando que talvez tivesse elevado demais as apostas, pois, apesar de seu caráter desagradável, ele era a personificação do tipo dela. Levantando o dedo indicador para parecer mais confiante do que realmente estava, a garota declarou que conseguiria cumprir o contrato. Abraçando a empregada, ela disse que cumpriria o contrato, receberia a recompensa e, até lá, certamente encontraria um marido mais rico e bonito. Observando a reação da empregada, Aurora comentou sem entusiasmo que parecia que Angela não acreditava em suas palavras. A empregada respondeu que havia sido descoberta. Enquanto isso, Wendell parabenizou o cavalheiro por ter concluído sua busca e perguntou se ele gostava da garota, pelo menos um pouco. Girando um copo de vinho tinto na mão, o homem loiro recusou, acrescentando que já havia dito que nada lhe agradava. O ajudante comentou que essa era uma boa resposta e expressou sua alegria por finalmente terem encontrado alguém ideal para o papel. O jovem acrescentou que metade das candidatas ficava encantada com o rosto do Duque, enquanto a outra metade era vendida por seus pais. O Duque observou que o mesmo aconteceu com Aurora. O loiro murmurou que Audrey realmente parecia não saber nada sobre a carta enviada a ele pelos pais da garota. Levantando-se da cadeira, o Duque colocou seu copo meio vazio sobre a mesa e declarou que não importava, era hora de acabar com tudo isso. Geoffrey caminhou para a frente e ordenou que seu ajudante encontrasse alguém para levar as últimas notícias ao Palácio Imperial e informar a todos. Relaxado, enquanto esticava os ombros rígidos enquanto caminhava, o homem disse com um suspiro pesado que agora definitivamente parariam de incomodá-lo sobre casamento. 3 dias depois, as empregadas no quarto da senhora cochichavam baixinho enquanto limpavam, tirando o pó com escovas especiais. Deitada em uma cama espaçosa e macia, que ficava contra a parede no meio de um quarto ricamente decorado, a garota de cabelos cor-de-rosa estava pensando sobre tudo agora, cercada por suas próprias reflexões. Os criados do suposto noivo e o luxo aristocrático interminável fizeram com que Aurora percebesse que havia tirado a sorte grande. Comparado a esse lugar incrível, o quarto em que ela foi forçada a viver antes de se mudar parecia um verdadeiro lixo, com até o telhado vazando. No espaçoso banheiro, decorado tão bem quanto o quarto, a garota relaxou na água quente e se sentiu viva novamente. A empregada olhou ao redor surpresa quando sua senhora se sentou abruptamente na cama, pensando que Geoffrey nunca tinha se mostrado a ela desde então. Notando 2 criadas que claramente estavam interessadas na nova habitante do castelo, mas permaneciam em silêncio, a garota chamou-as. Aurora esperou até que elas anotassem e disse que, se tivessem alguma pergunta, não hesitassem em perguntar. Quando as criadas gaguejaram, tentando esclarecer que perguntas poderiam fazer, a garota de cabelos cor-de-rosa prometeu que tudo ficaria bem e comentou que frequentemente ficava entediada. As criadas se entreolharam tensas, pois aristocratas raramente falavam assim, e perguntaram se ela tinha certeza. Tendo recebido o consentimento da noiva de sua senhoria, elas aguardaram ansiosas pelo aval uma da outra e sorriram, antecipando a conversa. Audrey congelou de surpresa ao ouvir se era verdade que sua senhoria havia se apaixonado por sua nova noiva à primeira vista. Enquanto passavam adiante os rumores, uma das criadas disse que ele havia organizado toda essa eleição apenas para conhecer a dama e, depois disso, eles finalmente prometeram amor eterno um ao outro. Outra criada comentou que ouviu dizer que ele estava agindo de maneira muito afetuosa, e sua colega observou que era disso que todos estavam falando. Aurora ficou paralisada de surpresa ao descobrir que tais rumores estavam circulando não apenas pelo palácio, mas por todo o país. Era a primeira vez que ouvia essa história, mas, devido ao contrato que havia firmado com o Duque, foi forçada a manter a lenda de seu suposto amor. Algum tempo depois, no amplo corredor do castelo, a garota encontrou um homem grisalho, Alfonso, o mordomo do lugar. Ele se curvou, cumprimentou a senhora Audrey e disse que ela era muito bem-vinda ali. A senhorita também lhe desejou um bom dia, mas sentiu uma ansiedade desagradável. Com certa timidez, perguntou se o mordomo poderia informar ao duque sobre sua presença. Alfonso concordou, deu alguns passos em direção à porta e bateu, informando sua senhoria que Madame Aurora tinha vindo vê-lo.
Eles ficaram em silêncio, um silêncio que ninguém ousava romper, por mais alguns momentos intermináveis, enquanto Jeffrey permanecia calado. Mordendo a parte interna da bochecha, Audrey não conseguia entender por que ele estava agindo daquele jeito, como se estivesse deliberadamente a colocando em uma posição desconfortável. De repente, a porta se abriu com força, e Eteca, enquanto abotoava sua camisa de cetim cinza, perguntou se ela precisava de algo. A garota de cabelos cor-de-rosa pensou que ele a havia assustado com tamanha brusquidão e, em voz baixa, perguntou por que eles não conversavam no jardim. Já tendo arrumado completamente suas roupas, o homem de cabelos claros assentiu e respondeu que estava perguntando isso. Em seguida, estendeu sua larga palma à garota. Sem conseguir conter o rubor intenso, Aurora aceitou e baixou sua pequena e frágil mão, permitindo que os dedos dele a apertassem com firmeza. Enquanto caminhavam juntos pelo jardim, a garota segurou hesitante o braço do suposto noivo e quebrou o silêncio chamando-o de sua senhoria. O homem de cabelos claros disse que, antes de ela dizer qualquer coisa, eles deveriam mudar a maneira como se tratavam. Eteca explicou que a noiva não deveria se dirigir a ele de forma tão formal, e Audrey concordou, perguntando como deveria chamá-lo então. Virando-se, o duque primeiro a olhou com atenção e depois disse que seria muito mais lógico ela chamá-lo pelo nome. Quando o homem acrescentou que também a chamaria apenas de Aurora, a garota de cabelos cor-de-rosa assentiu com um sorriso hesitante, dizendo que soava bem. Agora, dirigindo-se a Jeffrey pelo nome, perguntou se ele sabia dos rumores que estavam circulando. Ele pediu que ela esclarecesse se estava se referindo aos rumores de um romance. A garota imediatamente revirou os olhos e murmurou que sabia que as criadas não os haviam inventado do nada, mas que tudo era culpa dele. O homem assentiu em concordância. Audrey disse que ele deveria tê-la avisado, e o loiro perguntou, com um sorriso, se deveria informá-la de cada ação que tomava. Eteca simplesmente sugeriu que imaginassem que aquilo era uma peça em que ele era o diretor, o autor e, ao mesmo tempo, o protagonista. Não muito satisfeita com essas palavras, Aurora perguntou-se, então, ela era apenas uma personagem secundária. Ao contrário das expectativas da garota, Jeffrey parecia ter decidido confirmar os rumores sobre seu caráter. Ele disse que isso não era verdade de forma alguma e que ela estava enganada. A boca da garota de cabelos cor-de-rosa se abriu em ofensa ao ouvir que era apenas uma figurante para ele e que seu nome sequer estava no programa da peça. O duque lembrou que eles interpretariam os papéis de amantes, o que significava que situações constrangedoras com contato físico seriam inevitáveis, mas que eles já haviam concordado com isso. Segurando a mão da garota na sua e levando-a aos lábios, ele perguntou por que, nesse caso, deveria relatar cada passo que dava. Ele aparentemente decidiu praticar suas habilidades de atuação. O homem chamou Aurora de querida e puxou sua mão, deixando um beijo nela. A baronesa franziu ligeiramente a testa e uniu as sobrancelhas porque, no fundo, ela não conseguia decidir como realmente se sentia em relação a ele. Ela se conteve para não demonstrar toda a extensão de sua personalidade e evitar arrancar os dedos de sua palma ali mesmo. A garota perguntou se havia entendido corretamente que tudo o que o duque precisava era de uma boneca submissa que simplesmente interpretasse o papel de sua noiva. Incapaz de lidar com as emoções avassaladoras e o descontentamento geral, Aurora puxou sua mão abruptamente, declarando que havia um problema. O duque ficou imóvel, claramente tentando esconder sua surpresa, e ouviu enquanto a dama, com seu caráter, deixava claro que não aceitaria aquilo. Jeffrey observou que Audrey não era nada parecida com o que a carta descrevia, o que era interessante o suficiente para que a garota se perguntasse o que haviam escrito. Decidindo que não precisava de segredos adicionais, ela afirmou que sequer havia visto a carta que seus pais enviaram. O loiro cruzou os braços, imaginando aonde a coragem daquela garota a levaria, enquanto ela pedia permissão para lê-lo mais tarde. Um pouco depois, Aurora estava lendo uma mensagem que dizia que sua filha irradiava beleza e seria obediente ao marido, até mesmo à noite. À medida que lia, a garota de cabelo rosa indignada afirmou que tudo aquilo era um absurdo e pediu que ele esquecesse o que havia lido. Jeffrey sentou-se na mesa e perguntou se ela queria dizer que não era nada daquilo, ao que ela respondeu que nem chegava perto. Chamando-o de senhor, corrigiu-se rapidamente para seu nome e expressou a esperança de que ele lhe mostrasse ao menos um pouco de educação. Aurora disse que, se algo a envolvia, queria uma discussão civilizada. Quando o loiro perguntou o motivo, a garota de cabelo rosa abaixou o olhar e explicou que, se fosse algo razoável, levaria em consideração, mas, caso contrário, recusaria participar. Colocando a caneca de onde estava tomando chá vigorosamente na mesa, o duque afirmou que, no geral, não tinha motivo para rir daquele pedido.
O homem refletiu sobre as palavras dela por menos de um minuto e então declarou que estava disposto a concordar com essa condição, mas somente se ela provasse seu valor. Alguns dias após essa conversa, a carruagem da família Eika parou perto de um grande estabelecimento que parecia estar no deserto. Vestida com um novo vestido, Aurora chamou sua criada ao sair da carruagem e anunciou, com discrição mas solenidade, que finalmente haviam chegado. Jeffrey incumbiu-a de transformar um restaurante deficitário chamado Human Taste em algo lucrativo. Por fora, o lugar parecia um pouco sinistro. Luna, membro da guilda, explicou que era o restaurante mais novo, e Audrey perguntou se realmente não podiam ter pensado em um nome melhor. A mulher justificou que o nome refletia o desejo de apresentar a culinária humana a outras raças, levando a dama para dentro do estabelecimento. Olhando ao redor, Aurora achou a decoração um pouco simples, mas os clientes aparentemente não se importavam, até que o garçom começou a cochichar. Luna imediatamente mostrou aos jovens o brasão da guilda Eika, explicando que a dama ao seu lado era noiva de sua graça, o duque. Todos os trabalhadores que ouviram começaram a se apressar e agitar-se. Um garçom ordenou que outro chamasse rapidamente a anfitriã. A anfitriã e gerente de RH, Oscar, uma mulher madura com óculos, pediu desculpas por se atrasar um pouco para a recepção. Aurora apresentou-se pelo nome e acrescentou que estava muito feliz em conhecê-la, ao que a garota de cabelos escuros respondeu que levaria Maddy aos melhores lugares. Sentada em uma mesa de madeira comum perto das janelas, Audrey ouviu que o restaurante oferecia mais de 2.000 pratos para escolher. A mulher chamou sua senhoria para olhar o menu, e a garota franziu o senho surpresa quando um enorme livro caiu sobre a mesa à sua frente. Em desespero, pensando que havia mais de 1.000 combinações, a garota de cabelo rosa disse que ficaria com o primeiro conjunto, enquanto Luna e Angela pediram o segundo. Enquanto caminhava em direção à cozinha, Aurora murmurou pensativamente que a prioridade seria reduzir o menu. Luna comentou que a grande vantagem do restaurante era a variedade, mas Audrey rebateu que quantidade era mais importante que qualidade. Elas não puderam continuar a conversa, porque a porta da frente foi aberta com força e uma voz masculina chamou por Oscar, informando que haviam recebido plantas estranhas novamente. O rapaz ruivo reclamou sobre essa situação, gritando que era necessário mudar o fornecedor, enquanto o garçom tentava explicar que tinham convidados importantes. Aurora franziu o senho ao perceber que as pessoas dali chamavam cebolinhas de plantas estranhas e não as aceitavam. Pouco tempo depois, foi anunciado que o jantar estava servido, e a mesa começou a ser preenchida com aperitivos e pratos quentes de diferentes culinárias. Cortando um pedaço sob o olhar ansioso do garçom, a noiva do duque pensou que o prato parecia bom e tinha um cheiro interessante. Todos os 3 convidados ficaram em silêncio para provar o que estava sendo servido aos visitantes locais, enquanto suas colheres e garfos tilintavam. A garota de cabelo rosa cobriu o rosto com as mãos, engasgando e tentando não cuspir a comida. Angela sequer tentou esconder sua reação. Como se ainda tivesse esperanças, o jovem perguntou se era realmente tão ruim, e a criada, de rosto azul, perguntou se ele estava falando sério. De repente, houve passos altos e um estrondo na porta, que colidiu com a parede enquanto uma multidão de criaturas de outra raça irrompia no restaurante, todas com a mesma aparência. A pele dura deles era de um cinza terroso, suas orelhas se destacavam de forma cômica, e suas presas pareciam muito naturais. Virando-se para Luna, Aurora, com a empolgação compreensível em um primeiro encontro com tais criaturas, perguntou por que os orcs estavam ali, incapaz de esconder sua excitação e, aparentemente, a vergonha. Luna respondeu apressadamente que, na verdade, eles eram os clientes mais frequentes do estabelecimento. Enquanto isso, os grandalhões foram para suas mesas e começaram a bater na madeira, declarando que estavam com fome e já esperavam que tudo fosse trazido para eles. Sem poupar os garçons e cozinheiros, os orcs exigiam ainda mais comida e batiam nas mesas quando não recebiam imediatamente a conta ou um novo prato. Observando toda essa cena e ouvindo o alvoroço, a garota de cabelos rosados não conseguia entender por que o restaurante estava na zona vermelha, já que estava cheio de clientes. Nervosa, a mulher acenou com a cabeça quando Lady Aurora perguntou, pensativa, se poderia ver os registros financeiros. Algum tempo depois, a gerente entregou à futura duquesa um livro de tamanho impressionante, com capa preta. Fazendo os cálculos em sua mente, a garota percebeu que aqueles registros e documentos não faziam sentido nenhum, e nem era claro como haviam chegado a essas contas. Audrey começou a folhear lentamente as páginas do livro de registros, murmurando que os números eram um completo caos e que ela não conseguia entender nada. Oscar pediu desculpas à dama, explicando que todos ali eram inexperientes nessa área e não haviam sido treinados, por isso era difícil lidar com tudo.
Olhando para a mulher, a baronesa pensou que ela claramente estava mentindo, pois era inteligente e não poderia falhar em lidar com uma tarefa relativamente simples. Aurora lançou um olhar para a membro da guilda, pensando que, pelo silêncio e falta de surpresa de Luna, ela também estava envolvida nessa mentira. Decidindo que precisava ver tudo com seus próprios olhos, a garota de cabelos rosados se levantou e pediu para ser levada à cozinha. Caminhando confiante à frente da gerente, a mulher disse que era perigoso e sujo lá dentro e que uma dama como ela não deveria ir, mas a futura duquesa afirmou que ficaria bem. Entrando na cozinha, a garota se apresentou a todos os trabalhadores, dizendo que havia decidido dar uma passada por lá, mas que eles poderiam continuar com suas tarefas. Andando pela ampla sala, a baronesa ainda não entendia o que estava acontecendo. Achando que, por enquanto, tudo estava bastante higiênico, ela olhou para as prateleiras vazias e perguntou por que havia tão pouca comida, considerando que tinham recebido uma entrega de alimentos naquele dia. Um dos garçons começou a balbuciar e disse algo ininteligível, tentando se justificar, enquanto Aurora dizia que, mesmo com tanto movimento de clientes, isso era impossível. Virando-se para o jovem e apontando para as caixas vazias, a dama perguntou para onde tudo tinha ido, enquanto o garoto permanecia sem palavras. Oscar se aproximou um pouco mais da dama, com uma expressão sombria como uma verdadeira nuvem de tempestade, e disse que já bastava. A mulher, de repente, declarou de forma rude que, mesmo que a senhorita continuasse investigando, não encontraria nada. Audrey olhou para ela, confusa, mas permaneceu em silêncio. A gerente parecia claramente nervosa e agitada quando a futura duquesa perguntou se realmente tinham algo a esconder. Quando respondeu que absolutamente não, a baronesa cruzou os braços e segurou o livro de registros contra si, pensando no que estava acontecendo. Seus olhos se estreitaram enquanto examinava todos os presentes, mas parecia que ninguém estava disposto a dizer nem mesmo uma fração da verdade. Oscar manteve seu silêncio obstinadamente, mesmo quando os convidados perguntaram se finalmente poderiam saber para onde a comida estava indo. De repente, houve um barulho atrás deles, e um garçom correu para a porta dos fundos que dava para a rua, apressando-se em pedir desculpas. No entanto, era evidente que ele não tinha causado o som. Virando-se, Aurora perguntou se havia alguém lá fora, e o jovem acenou com as mãos, respondendo que não poderia haver ninguém ali. A garota deu um passo à frente e disse que quanto mais tentassem esconder, pior seria, empurrando as pesadas portas. Ela congelou de surpresa ao ver muitas pessoas no pátio do estabelecimento, claramente não das mais ricas, apenas camponeses comuns. Juntando todos os fatos em sua mente, Audrey perguntou se estavam perdendo lucros porque estavam alimentando pessoas pobres, e Oscar concordou. A baronesa suspirou alto e esfregou o rosto com as mãos, amaldiçoando mentalmente Jeffrey, que provavelmente sabia de tudo há muito tempo e a enviará para lá de propósito. Olhando agora para as pessoas pobres e famintas, e depois para os funcionários do restaurante, que estavam em silêncio e envergonhados por suas ações, ela não sabia o que fazer. Lembrando-se do rosto satisfeito de seu noivo, a garota de cabelos rosados pensou que gostaria de vê-lo lidando com aquilo, já que ele não estava disposto a ouvi-la. Apesar de estar surpresa por o Duque permitir que seu pessoal fizesse tais boas ações enquanto fingia ignorância, agora não estava claro o que fazer. Oscar pediu desculpas por mantê-la no escuro, mas pediu que ela fingisse que nada havia acontecido para que pudesse continuar ajudando as pessoas. Ignorando essas palavras, a baronesa se virou para a membro da guilda e perguntou se ela sabia de tudo. Luna também pediu desculpas e explicou que, antes de abrirem aquele lugar, os orcs atacavam as pessoas e constantemente roubavam sua comida. Luna acrescentou que não tinham escolha, mas Aurora perguntou por que precisavam fazer isso secretamente e encobrir a caridade. A garota murmurou que o imperador não aprovava projetos de caridade, e as pessoas no poder sempre fechavam os olhos para o sofrimento do povo. Ela imediatamente se lembrou de quem era o noivo de Aurora e corrigiu-se, dizendo que eles não queriam aquilo. Mas Aurora afirmou que ela estava absolutamente certa. A garota de cabelos rosados soltou um suspiro e disse que, agora que tudo estava claro, eles finalmente poderiam começar a resolver o problema adequadamente. Oscar assentiu quando a dama perguntou se aquelas pessoas estavam passando fome nas ruas desde que ela e seus companheiros chegaram. Pegando um prato com comida, a garota saiu pela porta, enquanto os pobres começaram a sussurrar que nunca a tinham visto antes. Uma garotinha deu um passo à frente, e a baronesa se abaixou ao lado dela, perguntando se era verdade que haviam vindo ali para almoçar. A menina, cujo rosto estava um pouco sujo e cujas roupas eram velhas e gastas, concordou sorrindo ao ouvir que aquela era sua porção.
As pessoas olharam surpresas para a estranha dama, que pediu que todos se aproximassem para pegar sua parte do almoço. Pegando um avental preto de uma cadeira ao voltar, a garota disse que não sabia quem eles pensavam que ela era, mas que ela não era alguém que viraria as costas para os famintos. Oscar ouviu surpreso enquanto a baronesa pedia que todos lembrassem que ela estava ali com um propósito específico e simplesmente queria cooperação. Em resposta às perguntas discretas dos trabalhadores, Aurora afirmou que precisavam aumentar suas margens de lucro e amarrou seu avental atrás das costas. Erguendo o dedo indicador, a garota disse que repetiria mais uma vez, acrescentando que não tinha planos de interromper aquele trabalho de caridade. Ela chamou o garoto ruivo, que hesitante deu um passo à frente, mas se aproximou da dama e respondeu ao chamado. Audrey pediu que ele trouxesse os vegetais que ele havia trazido anteriormente, explicando que ele tinha reclamado deles, mas que eram apenas cebolinhas comuns. O garoto ruivo trouxe uma tigela de cebolinhas frescas e perguntou se era disso que ela estava falando. Como ninguém sabia para que serviriam, a garota disse que podiam misturá-las com alguns ingredientes adicionais e, então, colocá-las na frigideira. Apoiando suas palavras com demonstrações visuais, a baronesa acrescentou que isso fazia panquecas de frutos do mar incríveis. O garoto repetiu surpreso as palavras da dama e perguntou se aquela grama comum realmente podia ser comida. Enquanto o trabalho na cozinha ficava mais intenso, os orcs começaram a levantar os olhos de seus pratos e a farejar o novo cheiro, que era ainda melhor. Batendo nas mesas e em outros móveis, eles gritaram e começaram a rosnar que o cheiro era muito saboroso e que queriam comer o que estavam preparando urgentemente. Segurando pratos com aquelas mesmas panquecas, o garçom anunciou com um sorriso que aquele prato seria um item completamente novo no cardápio. Entregando os pratos aos orcs, o jovem disse que poderiam provar uma amostra antes de fazerem pedidos, e os monstros perguntaram confusos como haviam apreciado os petiscos trazidos, pois, embora não fossem exigentes, conseguiam distinguir o sabor da comida. Os monstros gritaram em uníssono que queriam pedir essa iguaria, e o caos reinou novamente no salão devido ao barulho que fizeram. Os garçons se entreolharam com sorrisos brilhantes e correram para a cozinha para informar Lady Aurora e os outros cozinheiros sobre isso. O gosto do prato parecia trazer um novo brilho, e todos os presentes já tinham a sensação de que os lucros do estabelecimento iriam aumentar. Algum tempo depois, o Duque ordenou a Wendell que chamasse um alfaiate para preparar um guarda-roupa completamente novo para sua noiva. Explicando suas ações, ele disse pensativo que, quando viu a filha do barão pela primeira vez, percebeu que ela quase não havia trazido nada consigo. O assistente sugeriu que poderia chamá-lo amanhã, mas o loiro balançou a cabeça e disse que precisava ser feito imediatamente. Jeffrey parou de escrever nos papéis ao ouvir isso e, removendo os óculos de leitura que usava, perguntou por que aquilo estava acontecendo de repente. O jovem lembrou que a senhorita Audrey simplesmente não estava no palácio, já que sua senhoria havia instruído a lidar com os baixos lucros no restaurante da guilda. O loiro comentou que isso havia sido há alguns dias, sugerindo que talvez a garota tivesse se ferido e não pudesse retornar. Wendell balançou a cabeça com um sorriso calmo e discordou, afirmando que a jovem dama estava, na verdade, muito bem. Enquanto isso, Aurora estava cozinhando e comentou que provavelmente havia outros ingredientes que eles não conheciam e que todos deveriam usá-los. Ela ensinou que, se você dissesse a um fornecedor que aceitaria um produto que ele não podia vender, poderia conseguir os produtos com desconto ou de graça. Oscar acrescentou que cebolinhas cresciam livremente no campo próximo, que ninguém ligava para elas, e que a terra pertencia ao duque. A garota de cabelos rosados assentiu e sugeriu enviar pessoas para coletar cebolinhas e transformar aquela terra em um verdadeiro campo. A mulher concordou, e uma garçonete entrou correndo na cozinha dizendo que havia cada vez mais pedidos e que precisavam de mais trabalhadores para acompanhar a demanda dos clientes. Deixando a frigideira sobre a mesa, Aurora se virou e anunciou que iria para o salão, pois os cozinheiros já haviam sido treinados em suas novas receitas interessantes. A garota correu para o salão e deu alguns passos em direção a um dos orcs, pedindo desculpas pela demora e perguntando o que ele gostaria de pedir. Sorrindo ao ver como a garota era fofa, o monstro pareceu um pouco bobo ao perguntar. "E quanto à dama humana?" perguntou o orc. A garota de cabelos rosados sorriu nervosamente e respondeu que não havia nenhuma dama humana no cardápio, pedindo para ele escolher outra coisa. Enquanto o garçom a admirava, ele apenas conseguiu dizer, com um sorriso, que a nova gerente era terrivelmente competente. De repente, viu um rosto familiar, severo e sombrio diante de si. Ele deu um passo para trás e cumprimentou sua senhoria, que olhou ao redor da sala, franziu a testa e perguntou o que estava acontecendo ali.
O garçom explicou que tudo era graças à nova gerente, que havia criado um novo prato que já era um verdadeiro sucesso no restaurante. Jeffrey, que claramente não gostava da admiração masculina pela sua dama, interrompeu o garçom no meio da frase e declarou que já bastava. O Duque perguntou, com um tom severo e claramente descontente, por que sua noiva estava trabalhando naquele lugar ridículo e aceitando pedidos de um orc, sem tirar os olhos do representante de outra raça, que parecia encantado com a jovem. O Duque ordenou que ele respondesse. O garçom, nervoso, juntou os dedos e explicou que estavam com falta de pessoal e que a jovem dama havia se oferecido para ajudar no salão. Enquanto isso, Aurora tentou se livrar do orc, declarando que não gostava de homens orcs e pedindo que ele parasse. Ao ouvir uma voz familiar, a garota de cabelos rosados acrescentou que, além disso, tinha um noivo. Quando ela se virou, sua suspeita foi confirmada. Ela viu o rosto descontente de seu falso noivo e murmurou que, quando você lembra do diabo, ele aparece. Depois disso, Aurora comentou que, naquele ritmo, o restaurante ficaria no azul e que, para os orcs não enjoarem da comida, lançariam um novo cardápio todos os meses. A baronesa mencionou que haviam recebido bons comentários sobre as panquecas salgadas e que todos também adoravam a sopa de macarrão e o confiável porco. Jeffrey, no entanto, disse que ela não deveria ter se envolvido tanto, porque, como sua noiva, não precisava levar as coisas tão a sério. Colocando sua caneca sobre a mesa, Aurora respondeu que estava se esforçando para gerar lucro, como ele havia pedido, e perguntou se havia algum problema nisso. O loiro escondeu um sorriso atrás de sua xícara enquanto observava o discurso indignado da garota, que afirmou que, se ele estivesse insatisfeito com algo, poderia dizer. Audrey ficou em silêncio ao ouvir o Duque responder que o resultado o surpreendeu e até o fez questionar se ele havia escolhido uma noiva ou uma funcionária. Quando a garota de cabelos rosados perguntou se isso era um elogio, ele respondeu que, em parte, talvez fosse, mas que não era isso que ele queria dela. Os funcionários do café ouviram discretamente as palavras do Duque, que disse que esperava que sua noiva fosse um pouco menos proativa em suas ações. Aurora, irritada, perguntou se ela havia passado no teste e se isso lhe dava o direito de expressar sua opinião. Jeffrey concordou, balançando a cabeça várias vezes, mas acrescentou que provavelmente ela teve apenas sorte. Levantando-se de sua cadeira e empurrando-a para trás, o homem loiro disse que, se ela tivesse terminado ali, poderiam ir juntos para o palácio. Quando a garota perguntou se eles realmente iriam juntos, ele respondeu que sim, pois estavam noivos e tinham o direito de fazê-lo. Aurora, seguindo o noivo com uma expressão descontente, sussurrou que só estava perguntando. O Duque deu de ombros indiferente e respondeu que estava apenas respondendo. Luna e Oscar disseram, em uníssono, que a senhorita Aurora havia cuidado muito bem do lugar, e sorrisos radiantes surgiram em seus rostos, pois era verdade. Sem entender por que eles estavam tão felizes, a garota mentalmente pediu que não espalhassem rumores, mas, em voz alta, apenas disse que iria para casa. Luna levantou o polegar e desejou que a dama se divertisse com sua senhoria, enquanto as garçonetes comentavam sobre como aquilo era romântico. Sorrindo nervosamente, a garota disse que definitivamente voltaria no dia seguinte, mas Jeffrey declarou calmamente que não retornaria. Aurora perguntou por quê, e o Duque explicou que já era o suficiente para testar suas habilidades. Quando ela disse que ainda havia coisas a fazer, Luna afirmou que enviariam relatórios e que não havia necessidade de ela voltar. As funcionárias garantiram à baronesa que ela poderia visitá-la sempre que quisesse e que tudo ficaria bem. Sorrindo, Aurora disse que, nesse caso, as veria na próxima vez, e Oscar pediu que ela cuidasse melhor de si mesma. Já na rua, perto do veículo do Duque, a garota balançou a cabeça e perguntou onde estava a carruagem na qual havia chegado. Estendendo a mão em direção à sua noiva, o homem loiro explicou, em tom sereno, que a havia mandado de volta junto com a empregada da garota. Aurora lembrou que realmente não via Angela há algum tempo e se perguntou se ela havia simplesmente ido embora sem avisá-la. Ainda distraída com isso, a garota de cabelos rosados gentilmente colocou seus dedos finos na mão do homem, que a ajudou a subir na carruagem. Já no caminho, ela comentou que não esperava a caridade dele. Jeffrey perguntou se realmente tinha ouvido um elogio. Aurora acrescentou que estava impressionada com o quanto ele parecia se importar com as pessoas. O Duque respondeu que nada daquilo aconteceu por bondade de coração. Ele explicou que, se o ódio racial aumentasse, uma nova guerra começaria, então ele estava apenas gerenciando a ameaça potencial. Jeffrey disse que realmente não se importava com as perdas do restaurante. A garota perguntou por que ele havia ido lá naquele dia. O homem respondeu que estava curioso sobre ela e admitiu que achava que ela seria inútil,
mas ela não desistia tão facilmente. Irritada, Aurora perguntou se poderia acertá-lo uma vez. O loiro respondeu que as ofertas de entrevista ainda estavam abertas. Esfregando os dedos no queixo, ele sorriu e perguntou por que eles não tentavam. Incapaz de conter seu rubor intenso, a garota olhou para ele com irritação. Pensou que aquele sorriso era mortal e, amaldiçoando a si mesma, ela imediatamente pigarreou, virou-se e cruzou os braços sobre o peito, declarando que era apenas uma pergunta retórica que não precisava de resposta. Observando seu chamado noivo, que olhava pela janela, Aurora se perguntou se tudo aquilo realmente o atraía. Jeffrey disse que precisava contar algo à garota, e ela o olhou com interesse, perguntando o que exatamente precisava saber. O homem de cabelos loiros informou que estaria deixando o castelo por um curto período e que, durante sua ausência, ela não deveria sair da propriedade, apenas permanecer lá. Quando ele acrescentou que poderiam conversar sobre isso após seu retorno, Aurora franziu a testa e perguntou se ele estava a mantendo como refém. Com indiferença, ele acenou com a mão e afirmou que, se ela achava mais conveniente considerar o tempo deles dessa forma, ele não se oporia. Não querendo aceitar aquilo tão facilmente, a garota perguntou se seus assuntos estavam relacionados ao recente aumento nas tensões raciais. Após concordar com a cabeça algumas vezes, o loiro afirmou que todos esses assuntos estavam ligados à guilda e que deixaria aquilo para depois. Olhando para o rosto preocupado da garota, o Duque encontrou os olhos dela com o olhar e disse que ela não precisava se preocupar, pois ele não ficaria ausente por muito tempo. 3 semanas depois, Aurora estava prestes a enlouquecer de tédio, ouvindo sem muito interesse que os orcs estavam encantados com panquecas de recheio doce. Angela comentou que eles estavam formando filas desde a manhã, entoando o nome das panquecas. A futura duquesa se virou, pensando em como os orcs adoravam doces, e se perguntou se deveria inventar mais sobremesas com favo de mel ou algo do tipo. Sua empregada pessoal não parava de mastigar seus biscoitos e, entre mordidas, disse que ouvirá algo no caminho. Aurora bateu os grossos relatórios do restaurante na mesa e ficou surpresa ao ouvir que o Duque já havia retornado há algum tempo. Imediatamente saiu correndo do quarto tão rápido que os papéis voaram atrás dela. Irritada, a garota pensou que ele deveria ter lhe dito isso logo que chegou. Enquanto corria pelos corredores, Wendell apareceu carregando alguns papéis e a cumprimentou com um sorriso. O jovem disse que estava indo vê-la e perguntou para onde ela estava indo. A baronesa rosnou que estava indo falar com o chefe dele, assustando o ajudante do Duque. Aurora bateu com os 2 punhos na pesada porta de madeira, chamando pelo Duque aos gritos. Bloqueando a entrada dos aposentos de seu superior, o jovem se virou desesperado para Madame Aurora e, gaguejando, pediu que ela não fizesse aquilo. O homem de cabelos loiros estava sentado na penumbra, cobrindo o rosto com as mãos. Ao ouvir a conversa atrás da porta sobre como ele estava no quarto, mas que aquele não era o melhor momento, Aurora cruzou os braços e perguntou por que ele não podia deixá-la entrar para ver seu noivo. Perguntou ainda se estavam escondendo algo. Jeffrey abriu a porta com força, ficando cara a cara com a frágil garota. Declarou irritado que havia pedido para não ser incomodado. Aurora ficou um pouco assustada ao vê-lo naquele estado, com seus olhos arregalados como um mapa de estrelas. Surpresa, ela percebeu que os olhos dele de repente mudaram de cor para um vermelho brilhante, mas, assim que ele piscou, voltaram ao tom cinza opaco. Olhando para ele surpresa, Aurora ouviu sua pergunta sobre o que havia acontecido. Cruzando os braços novamente, ela disse que tinha vindo para lembrá-lo de suas palavras, ele prometera ouvi-la assim que voltasse da viagem. Atrás do cavalheiro, o ajudante observava com ansiedade, curioso para ver como a atitude ousada da dama se desenrolaria. Já no escritório, Aurora perguntou se ele não estava se sentindo bem, mas Jeffrey esfregou o rosto com a mão e disse que isso não deveria preocupá-la. Ajustando os óculos no nariz, comentou que ela havia escolhido o pior dia possível para aparecer, mas que ainda assim cumpriria sua promessa. Mais uma vez, incapaz de esconder o rubor intenso em suas bochechas, Aurora praguejou mentalmente, pensando que os óculos combinavam terrivelmente bem com ele. Virando-se, o loiro chamou Wendell com um tom cansado, pedindo para que ele parasse de agir como uma estátua. O jovem pareceu despertar de seu transe e, em poucos passos, alcançou a futura duquesa, entregando-lhe uma grande pasta. Aurora perguntou, surpresa, o que era aquilo. O rapaz explicou que, a partir da próxima semana, ela começaria a receber aulas de cultura e etiqueta para se preparar para a vida na alta sociedade. Apontando para um dos tópicos, Aurora perguntou por que a festa de noivado seria tão cedo, indagando se um mês seria suficiente.
Quando Jeffrey confirmou, ela olhou para cima e perguntou-se, nesse caso, seria apenas uma pequena reunião. Endireitando os ombros largos, o Duque imediatamente discordou e declarou, com um sorriso, que o evento seria extravagante além da imaginação. Virando página após página, a garota comentou que todos os detalhes pareciam ótimos e... O homem notou que essa foi uma reação um tanto apática. Aurora levantou o olhar e soprou uma mecha de cabelo que caíra sobre sua testa, questionando o que exatamente ele esperava dela após essa notícia. Eka comentou que ouvirá que a maioria das damas sonhava com um noivado extravagante, mas agora imaginava que ela não era uma delas. Observando-o, a baronesa disse com um sorriso irônico que isso acontece quando se casa por interesse e não por amor, e o Duque refletiu sobre isso. Audrey disse que não se importava, mas que, quanto mais chamativo o evento fosse, melhor. Observando que ele não poderia fingir estar apaixonado, sugeriu que ele traduzisse todo o seu amor em presentes equivalentes em valor monetário, o que agradaria a todos ao redor. Apontando o dedo para ele, a garota afirmou que isso seria uma performance muito mais eficaz, e o loiro concordou com ela. Aurora perguntou se essa festa seria sua estreia na alta sociedade, e o Duque confirmou. Ele então a ajudou a virar a página e apontou algo. A garota de cabelos cor-de-rosa arregalou os olhos ao ouvir que, como os rumores sobre eles haviam se espalhado bastante, ela precisaria preencher aquela página. O ajudante explicou que eles haviam inventado uma história sobre o amor louco do Duque durante uma viagem de negócios ao leste. Segundo o roteiro, Eka não conseguia tirar a garota da cabeça e, por isso, arranjou aquela entrevista que os reuniu novamente. Depois disso, o enredo incluía um reencontro fatídico com a mulher de seus sonhos, o que certamente seria considerado muito romântico entre os aristocratas. Esfregando o nariz com os dedos, o jovem notou que a pessoa que teve essa ideia era um gênio. A garota perguntou, sem muito interesse, se eles realmente acreditariam nisso. Com uma expressão sombria e incrédula, ouviu que isso parecia muito plausível, e que alguns até adicionariam seus próprios detalhes à história. Interrompendo a leitura da comovente história de amor, Aurora olhou para cima e perguntou se Jeffrey estava confiante. Ele perguntou sobre o que exatamente ela queria dizer, e a garota respondeu sobre o jogo do amor. O homem questionou, se o dinheiro podia comprar felicidade, por que não poderia comprar amor? Ele perguntou se ela acreditava nisso, e Audrey murmurou que, para ser honesta, ainda não conseguia entender. Trocar um homem complicado como o Duque por amor parecia um clichê comum de livros e filmes. Aurora imediatamente se lembrou de como comprará aquele livro em sua vida passada, conversando com um jovem sobre a importância do gênero. Já não se lembrava se havia romance naquele livro e então perguntou se era tudo que o Duque queria discutir com ela. Balançando a cabeça pensativo, o loiro declarou que, na verdade, havia mais uma parte da conversa que não podia ser adiada. Audrey ouviu silenciosamente enquanto o homem mencionava que sabia que sua noiva ainda trabalhava no restaurante que pertencia à guilda Eka. Quando o Duque afirmou que os relatórios eram bons, mas que ela não precisava ir até lá, a garota perguntou, surpresa, o motivo. Examinando-a cuidadosamente, Jeffrey disse calmamente que aquele não era o lugar para ela e que, de fato, era perigoso. Acrescentou que a situação na fronteira estava um pouco instável e, embora tudo estivesse bem recentemente, o restaurante não era um local seguro. Disse que não queria parecer um noivo negligente e que ela poderia ir a outro lugar, mas ele designaria um guarda para acompanhá-la. Reunindo toda a paciência que tinha, a garota de cabelos cor-de-rosa ouviu atentamente e concordou, sem ver nada de especial nisso. Eka tirou os óculos e os bateu na mesa, declarando que era tudo e que agora ela poderia voltar calmamente para o quarto. Sem olhar para sua interlocutora, o Duque olhou para a mesa e murmurou que estava simplesmente muito cansado e que já havia discutido o suficiente por um dia. Mais tarde, Angela notou que Aurora não parecia entusiasmada com as aulas, e ela respondeu que não tinha certeza se conseguiria lidar com aquele cronograma. Levantando-se, olhou para sua empregada pessoal e comentou, enquanto deixava seu desinteressante cronograma de lado, que não queria ser punida. A empregada, de olhos azuis, perguntou o que ela queria dizer com punição, e a garota de cabelos cor-de-rosa explicou que, durante as aulas, se ao menos uma vez fizesse barulho com uma xícara, o professor de etiqueta a beliscava. A empregada perguntou se isso não era comum como forma de punição, e Audrey confirmou que era assim todas as vezes que cometia um erro. Sorrindo nervosamente, a garota perguntou se nem todos estudavam assim, e a empregada balançou a cabeça. Angela, então, perguntou de repente se era verdade que a baronesa havia perdido a memória, e ela confirmou.
Olhando para Aurora, a futura duquesa congelou e até ficou um pouco assustada ao ouvir a pergunta de Angela. Ela tinha certeza de que isso não tinha sido culpa da própria família? A empregada de cabelos escuros comentou que era muito estranho enviar uma filha que não estava em pleno juízo para se casar com um duque em vez de ser levada a um sanatório após perder a memória. Quando Angela acrescentou que sentia que Aurora estava sendo maltratada e que isso era suspeito, a baronesa tentou rir e disse que estava bem. A empregada suspirou e se afastou, claramente insatisfeita e pensativa, embora geralmente estivesse apenas preocupada com comida. A garota murmurou que era a primeira vez que ouvia falar de punições aplicadas durante as aulas e cruzou os braços, dizendo que deveria ter estado presente. A empregada perguntou o que ela faria, e Angela respondeu que deixaria a questão para a imaginação da patroa. Aurora pensou que não sabia se poderia chamar aquilo de tratamento severo, mas havia claramente favoritismo em relação às filhas. Ela começou a falar sobre sua irmã, mas então se calou, enterrando o rosto no braço, tentando lembrar se seu nome era Júlia ou se estava se confundindo. O conhecimento sobre seu novo parente era explicado pela falta de comunicação entre eles. Aurora nunca tinha nem sequer visto seu rosto. De repente, houve uma batida na porta, e então o ajudante do duque pediu desculpas a Madame Aurora, e as garotas se voltaram para olhá-lo. Ela suspirou e perguntou se Wendell queria alguma coisa, e ele respondeu que a professora dela, Chelsea Rosima, já havia chegado ao castelo de sua senhoria. O jovem homem disse que achou que seria bom conhecê-la antes, e a garota começou a se levantar da cama, agradecendo a ele. A condessa, uma mulher com uma postura impressionante e cabelos escuros presos em um penteado rígido, já estava esperando em um dos cômodos do palácio. Ao entrar, a garota pediu desculpas pela intromissão e se apresentou pelo primeiro e último nome, perguntando se a mulher era a professora dela. Chelsea virou-se rapidamente e olhou para sua nova aluna, mas a expressão sombria em seu rosto enrugado não parecia amigável. Um pouco mais tarde, a garota de cabelos cor-de-rosa caiu na cama e batia freneticamente os punhos nela, declarando que estava exausta, enquanto Angela tentava discipliná-la. Seu dia inteiro estava agendado, a aula de dança durava 3 horas, e ao meio-dia começava a aula de cultura, que também durava 3 horas. À noite, durante uma aula de história igualmente longa, a professora explicava a história das folhas de chá, e Aurora só conseguia pensar no quanto queria dormir. Ouvindo outro som de mastigação vindo de sua criada, a baronesa levantou-se da cama e murmurou que faria bem em comer algo. Sentindo-se como se estivesse em um campo de treinamento feminino, aceitou grata o doce de sua criada. Angela perguntou se os professores estavam punindo-a, e Aurora rebateu que eles eram muito gentis e impressionados com sua rápida adaptação. A professora de história e a mulher que ensinava dança foram igualmente efusivas em sua admiração pelo sucesso da noiva do duque. A garota até começou a apreciar os elogios constantes, mas, quando pediram que aumentasse o ritmo, percebeu que tinha cavado sua própria cova. A criada deu de ombros e disse que, assim como em seu trabalho no restaurante, a senhora era surpreendentemente habilidosa em suas várias tarefas. Um pouco confusa com a forma como as palavras foram ditas, Aurora perguntou se isso era um elogio, e a garota de cabelos azuis respondeu que, claro, era. Quando a criada a lembrou sobre a próxima aula de cultura, a garota de cabelos cor-de-rosa levantou-se da cama e, sentindo o peso de sua cabeça, murmurou que não queria ir. Angela perguntou o motivo exato, se algo estava errado, e a futura duquesa murmurou incoerentemente que tudo não era exatamente como ela gostaria. Parecia haver algo estranho em Chelsea Rosima. Embora, a princípio, ela parecesse doce e bastante reservada para a garota, a mulher exalava nobreza, postura e elegância enquanto se apresentava como Chelsea Rosima, dizendo que era um prazer conhecer Aurora. Então, a garota colocou a mão no peito, fez uma reverência e expressou respeito, declarando que também estava feliz com aquele encontro entre elas. Quando Audrey disse que era uma honra ser sua aluna, a mulher perguntou de repente se era tinta, e a baronesa não entendeu de imediato sobre o que estavam falando. A garota hesitante murmurou que a cor do cabelo era natural. Quando a professora disse que tal aparência não parecia natural, a condessa Rosima perguntou secamente, com descrença, se estava ouvindo a verdade, e fechou seu leque de renda vermelho, olhando para a nova aluna. Então, Aurora recebeu várias perguntas bastante pessoais, que ela não queria responder, nem podia, devido à sua posição. Já fazia 2 dias que a mulher vinha criticando incansavelmente cada característica da aluna, e hoje declarou que seu jeito de falar era simplesmente terrível. Ela perguntou rudemente por que precisava constantemente dizer à garota para não se curvar, perguntando se isso era tão difícil. A futura duquesa abandonaria de bom grado suas aulas, reclamando de falta de profissionalismo, embora mal pudesse fazer isso.
Wendell havia falado tanto e de forma tão colorida sobre o histórico de serviços dela que era claro que não foi fácil recrutar tal mulher, e ela teria que suportar. Sentada no sofá bege, a garota de cabelos cor-de-rosa fez uma careta, pensando no que a mulher insanamente ilógica reclamaria dessa vez. A garota de cabelos escuros entrou no escritório e perguntou se a garota não cumprimentaria a convidada, reclamando que ela estava a desapontando cada vez mais. Pulando de seu assento, Aurora pediu desculpas à condessa e, gaguejando, murmurou que não sabia que a mulher já havia entrado. Rosamund, surpreendentemente, não começou uma longa bronca, suspirando que aquilo era uma perda de tempo e ordenando que ela se sentasse. A futura duquesa tentou conter toda a irritação que fervia dentro dela e apenas suspirou, pensando que, ao menos, a mulher não havia começado um longo monólogo. De repente, a porta foi aberta com força, e Angela apareceu no batente carregando uma bandeja com um bule de chá, xícaras e petiscos. A condessa sentou-se e murmurou que hoje estudariam etiqueta, e o cenário da lição seria seu primeiro chá da tarde. Olhando para a criada, que estava colocando as xícaras na mesa, Aurora pensou que não conseguiria se concentrar com ela ali, mas concordou. Olhando de volta para a criada, que já havia terminado seu trabalho, mas ainda estava de pé, a condessa perguntou por que ela ainda estava ali, arqueando as sobrancelhas de maneira inquisitiva. Com gentileza, Angela disse que sua senhoria havia pedido para que ela permanecesse caso a senhorita Rosamund não gostasse da comida. Olhando para a expressão calma dela, a garota de cabelos rosados pensou que duvidava que Eteca tivesse dado tal ordem e que Angela tinha algo em mente. A mulher desviou o olhar e sugeriu que começassem, acrescentando que primeiro praticariam como enfrentar perguntas desagradáveis e desconfortáveis. Indo direto ao ponto, Rosamund disse sarcasticamente que podia perceber que o notório duque não era indiferente à sua noiva. Ela continuou, dizendo que ele havia passado por muito para trazer sua noiva até ali, apesar de seu status baixo, perguntando se isso era verdade. Pensando que isso dificilmente poderia ser chamado de uma pergunta constrangedora, a garota de cabelos rosados sorriu e respondeu que, de fato, era verdade. A mulher advertiu, com um sorriso, que ela deveria estar em alerta, porque quanto mais intenso o amor queima, mais rápido e tragicamente ele desaparece. Angela permaneceu em silêncio, enquanto a mulher de cabelos escuros sorriu de canto. Quando a jovem baronesa perguntou se estavam insinuando que o noivado poderia ser rompido, a mulher de cabelos escuros respondeu que não havia necessidade de se preocupar tanto com uma pergunta simples, dizendo que isso não era nada comparado ao que aconteceria no futuro. Em seguida, acrescentou que a filha do barão parecia não ter convivido na alta sociedade. Aurora respondeu que havia perdido a memória devido a um acidente. Rindo após essas palavras, Rosamund declarou que era muito conveniente justificar-se com amnésia, pois isso permitia evitar assumir qualquer responsabilidade. A garota abaixou a cabeça e olhou para ela sem sorrir. Quando questionada sobre se o duque sabia disso, Aurora permaneceu em silêncio por um momento antes de forçar uma resposta. Não haviam discutido isso. Rosamund declarou que era muito errado esconder segredos de seu noivo. Enquanto isso, o próprio duque estava em seu escritório lidando com documentos, perguntando se havia recebido um relatório completo. Wendell, nervoso, revirava os papéis e garantiu que tudo deveria estar ali. O homem loiro disse que esperava novidades sobre sua noiva. Ajustando os óculos na ponte do nariz, ele olhou para seu assistente e perguntou como estavam indo as aulas designadas para Aurora. Surpreso que sua graça estivesse interessado nisso, Wendell apressou-se a acenar com a cabeça, assegurando que tudo estava indo muito bem. Ele acrescentou, sorrindo, que a jovem era chamada de gênio e que os professores estavam muito impressionados com ela. O duque murmurou que isso não era nada surpreendente. Os olhos cinzentos e opacos de Jeffrey se estreitaram em descontentamento ao ouvir que sua noiva não era admirada por todos os professores. Wendell disse que a senhora Rosamund, responsável pela cultura, não tinha uma única palavra positiva a dizer sobre sua aluna. Recostando-se em sua cadeira, Eteca perguntou novamente se isso era verdade e sugeriu que deveria descobrir tudo diretamente com a mulher. Assim que ele se levantou de seu assento, um servo imediatamente informou sua senhoria que a condessa desejava visitá-lo. Ele ordenou que ela fosse chamada. Quando a mulher entrou no escritório com uma reverência, o duque apareceu diante dela com um olhar pensativo e disse que agora eles haviam se encontrado pessoalmente. A mulher de cabelos escuros cumprimentou sua graça, expressando gratidão pelo fato de ele ter decidido aceitar uma visita tão inesperada. Eteca interrompeu, dizendo que não tinha muito tempo e que era melhor resolver tudo rapidamente. Ele a encarou e perguntou o que ela queria. Rosamund suspirou e disse que era doloroso falar sobre isso, mas que havia vindo para contar toda a verdade sobre Lady Aurora ao seu noivo.
Sem sorrir amplamente, o homem loiro disse que duvidava que pudesse ser surpreendido por quaisquer fatos sobre sua amada. Tentando superar o tremor em suas mãos, a mulher mentalmente se convenceu de que não deveria ter medo, pois o duque ficaria em dívida com ela. Pressionando a mão contra o peito, ela declarou confiante que a jovem, noiva de sua senhoria, não vinha de uma família nobre. Por meio de suas conexões, Rosamund descobriu que a noiva do duque não era uma aristocrata da alta sociedade, mas sim filha de um barão. A condessa, que preferia ir direto ao ponto, concluiu que tal informação claramente jogaria a seu favor em sua comunicação com o duque. Inicialmente, a mulher ficou feliz em aceitar o cargo, mas não podia imaginar que sua aluna fosse filha daquela maldita Sila. Elas eram rivais desde a juventude, e a condessa sabia que os negócios de Sila iam mal. No entanto, nunca imaginou que ela enviaria a própria filha para o duque. Apertando o papel em suas mãos, a mulher de cabelos escuros murmurou em voz alta o que poderia ser que Jeffrey gostasse naquela dama e que ela precisava ver isso por si mesma. Por isso, concordou em assumir o papel de professora de etiqueta e cultura do palácio. Mas o que estava escrito no papel não correspondia à realidade. Observando a garota, que claramente nunca havia estado na alta sociedade, Rosamund concluiu que Audrey não poderia ter uma filha como aquela garota. Rosamund afirmou que a filha do barão era, na verdade, apenas uma plebeia, pois a família tinha apenas uma herdeira chamada Júlia. Acreditando no impacto de suas próximas palavras, a mulher de cabelos escuros acrescentou que tinham decidido apenas fazer do grande duque uma piada. Os dois jovens homens ouviram em silêncio enquanto ela dizia que não sentia que tinha o direito de esconder tal informação, razão pela qual veio até ali. Coberto por seus olhos cinzentos e opacos, ocultos pelas lentes de seus óculos, o homem loiro murmurou que isso seria ainda melhor assim, mas não parecia surpreso. Ele então perguntou se a condessa havia se esquecido de suas próprias origens. A mulher congelou no lugar e perguntou baixinho do que ele estava falando. Jeffrey a lembrou que ele subiu na hierarquia por meio de batalhas e que se tornou um duque, mesmo tendo começado como um plebeu. Cruzando os braços. Cruzando os braços sobre o peito, o homem deu de ombros e acrescentou que, se a condessa já havia se esquecido disso, então não era tão importante para ela. A garota de cabelos escuros gaguejou e respondeu que, claro, lembrava-se de tudo, mas insistiu que a garota havia tentado mentir para ele sobre sua origem. O duque, com cansaço na voz, perguntou se ela era surda e acrescentou que não estava interessado nas origens da noiva, nem desejava repetir isso. Ele enfatizou que, além de tudo, não estava se casando por razões políticas, o noivado deles era baseado em amor, e perguntou se isso estava claro. Rosamund, em desespero, pensou que não poderia permitir que tudo terminasse daquela forma e novamente tentou objetar teimosamente. De repente, houve uma batida na porta, e a mulher se virou quando sua senhoria foi informada de que a criada Angela desejava vê-lo. Quando o homem ordenou que a garota fosse conduzida para dentro, a condessa virou-se e considerou ser o cúmulo da falta de educação receber uma criada durante a visita de um convidado. Ela viu a já familiar criada de cabelos azuis, que não parecia mais tão educada quanto durante o chá. De repente, acenando na direção da professora, Angela pediu que a mulher fosse expulsa. Gaguejando, Rosamund perguntou o que ela havia acabado de dizer. O homem loiro respondeu indiferente que não sabia o que a condessa esperava, acrescentando que parecia que não precisavam mais dela ali. Segurando um livro sobre como zombar das pessoas com um sorriso, Aurora pensou no que a condessa receberia quando descobrisse tudo para a próxima lição. Pressionando a palma contra os lábios e lendo o texto com mais atenção, a garota começou a se perguntar se seria capaz de aplicar e praticar o que estava escrito. O livro ensinava como codificar mensagens negativas em comentários aparentemente inocentes, comumente trocados na alta sociedade. Apertando o nariz com a palma, a futura duquesa murmurou cansada: será que ela realmente teria que distorcer tanto suas palavras? Ela jogou a cabeça para trás no sofá e declarou que era muito pouco prático rodear tanto para dizer algo. O homem loiro inclinou-se sobre ela, perguntando o que estava acontecendo. Os olhos da garota de cabelos rosados se arregalaram de surpresa ao ouvir a voz masculina e ver seu noivo de longa data à sua frente. Levantando-se de sua posição, Aurora olhou para Jeffrey e perguntou por que ele tinha vindo. O duque perguntou se precisava de um motivo para sua visita. Coçando a bochecha com o dedo, a garota balançou a cabeça e disse que não, só estava pensando nisso. Eteca acenou com a cabeça, indicando que entendia suas desculpas e palavras, então calmamente afirmou que tinha vindo discutir algo. Ele sorriu para a expressão dela e perguntou se ela tinha objeções à demissão da professora de cultura e etiqueta. A garota de cabelos rosados perguntou um pouco nervosa se algo havia acontecido,
e o homem respondeu que haviam recebido informações anônimas sobre a condessa. Jeffrey acrescentou que ela parecia muito tola e também usava linguagem vulgar. A baronesa perguntou se Angela havia sido uma testemunha. O duque ouviu em silêncio, mas com interesse, enquanto sua noiva dizia suavemente que ele não precisava tentar manter a anonimidade dela. Na verdade, Aurora ficou muito tocada por esse ato porque, apesar de Angela parecer um pouco fria, ela tinha um coração bondoso. O homem disse que estava surpreso com o quão paciente sua noiva era, mesmo quando isso era completamente desnecessário. Audrey assentiu, surpresa, quando Jeffrey disse que, se algo assim acontecesse novamente, ela não precisava se segurar nem suportar. O homem loiro afirmou que a garota por quem ele se apaixonou não era uma tola submissa e perguntou onde estava aquele fogo. Observando sua futura duquesa com muito cuidado e até intensidade, o homem declarou suavemente, mas com confiança, que a havia escolhido. Inclinando-se sobre o encosto do sofá, ele disse que a reputação dela logo se fundiria com a da família Eteca e que ela deveria se lembrar disso. Naquela noite, Aurora disse à sua criada que estava grata por tal ato, embora não pudesse acreditar, e Angela declarou que estava certa. Levantando o dedo indicador, a garota de cabelos rosados declarou que não queria que Angela assumisse tais riscos por ela no futuro. Quando Aurora aconselhou a criada a não fazer mais essas coisas, a mulher de cabelos escuros soltou um longo gemido e sugeriu que ela tivesse uma boa noite de sono. Deixada sozinha após sua pergunta ser ignorada, a baronesa deitou-se na grande cama macia e cobriu-se com o cobertor. As palavras de Jeffrey, sobre como sua reputação logo se tornaria a reputação da família Eteca e que ela precisava se lembrar disso, continuavam ecoando em sua mente repetidamente. A garota bateu as palmas na cama, fechou os olhos e ordenou a si mesma que não deixasse o lixo com o rosto bonito encantá-la. Sentando-se na grande cama e tentando controlar a respiração, Aurora corou e pensou que deveria lembrar-se de sua grande recompensa. Ela ouviu alguns ruídos e se perguntou, surpresa, de onde vinham aqueles sons estranhos, porque antes estava completamente silencioso. Percebendo que vinha de cima, a garota de cabelos rosados olhou para cima e lembrou-se de que o quarto de seu noivo ficava no andar acima. Decidida a verificar o que estava acontecendo, pegou um castiçal com velas acesas, caminhou pelo corredor e saiu para as escadas. Aurora parou diante das portas pesadas e bateu, chamando por sua senhoria, mas depois permaneceu em silêncio. Sem resposta. Após perguntar novamente se ele estava lá, Aurora congelou no lugar e pensou que, em princípio, poderia ter imaginado isso, pois agora não conseguia ouvir absolutamente nada. Alguém, de repente, chamou pela dama bem ao lado de seu ouvido, e a garota de cabelos rosados gritou de horror, sentindo seu corpo quase despencar de tanto susto e adrenalina. Ao se virar, a futura duquesa estava respirando pesadamente e desesperadamente disse que ele a havia assustado. Sir Campbell pediu desculpas por isso. Ela explicou que havia um som estranho vindo de dentro do quarto e perguntou se poderia ser que sua senhoria estivesse em apuros ou algo assim. Balançando a cabeça, o homem pediu que sua senhora retornasse aos seus aposentos. Quando Aurora perguntou, surpresa, por que deveria fazer isso, ouviu que era uma ordem de sua senhoria. Sir Campbell virou-se e declarou que, por ordens do duque, ninguém deveria entrar nos aposentos dele à noite, nem mesmo a noiva. Eventualmente, Audrey foi forçada a retornar a seus aposentos sem ver o duque, e, pela manhã, o mordomo anunciou que, por enquanto, não haveria visitas. Sir Campbell ofereceu-se para levar sua senhora em um tour pelo ducado, e ela levantou os olhos de seus biscoitos, perguntando, surpresa, do que ele estava falando. O homem deu de ombros e disse que era uma boa oportunidade para fazer compras e ver os pontos turísticos da região. Virando-se para ele, a garota de cabelos rosados considerou a proposta, já que, sendo honesta, praticamente nunca havia saído de onde vivia. Pouco tempo depois, eles já estavam realizando o plano, partindo para o povoado enquanto o clima estava maravilhoso, quente e ensolarado. Angela murmurou que as ruas estavam bem decoradas e movimentadas, enquanto Aurora olhava tudo com admiração, encantada ao pensar no antigo sonho de viajar pela Europa. A filha do barão disse que era a primeira vez em um lugar assim, e a criada sugeriu começar pela comida. Seguindo suas instruções, ao menos nesse assunto, a futura duquesa comprou carne frita com vegetais, admirando o prato imediatamente. Sir Campbell, que estava atuando como guarda-costas da dama, mal conseguia acompanhar as garotas, que corriam de um lugar para outro. De repente, parando as discussões e os passos rápidos, a garota de cabelos rosados congelou, olhando com interesse para a placa de um restaurante. Aurora afirmou com confiança que, se havia buracos na construção do estabelecimento, a comida certamente seria deliciosa.
A criada perguntou se isso era verdade, acrescentando que o exterior rivalizava com a decoração brega do restaurante da guilda. Angela observou que a fachada estava apenas desbotada. Os três decidiram que algo muito mais interessante poderia estar escondido por trás de uma fachada tão sem graça. Mas o silêncio aguardava no salão. A garota de cabelos rosados sugeriu que talvez nem fosse um restaurante e que parecia estar fechado. Sua criada murmurou que parecia mesmo. Balançando a cabeça, a futura duquesa comentou que era uma grande decepção e que deveriam partir. Após a invasão, uma mulher que mais parecia uma deusa egípcia antiga recebeu os convidados, pedindo que aguardassem pelo chá. Aurora olhou surpresa, pois o silêncio não parecia sugerir a presença de pessoas no lugar. Ao mesmo tempo, o duque, que estava novamente trabalhando em seu escritório, perguntou se os sofridos Duats gostaram do novo representante. Segundo Wendell, o homem soube que aquelas criaturas mais uma vez não gostaram do emissário enviado e simplesmente o decapitaram. O ajudante comentou que eles ainda não pareciam prontos para diálogo, e o duque os chamou de desgraçados loucos, perguntando se havia notícias do imperador. Suando de nervosismo ao falar com seu superior, o jovem balançou a cabeça negativamente, observando que também não havia novidade sobre isso. O homem loiro disse que provavelmente mimava demais seu subordinado e então comentou que, às vezes, tinha vontade de abrir o crânio dele para entender seus pensamentos. Enquanto Jeffrey se levantava de sua cadeira com um olhar pensativo, o assistente estendeu as mãos e sugeriu enviar outro mensageiro. Eteca balançou a cabeça e disse que odiava quando as coisas se arrastavam, preferindo ir pessoalmente ao lugar. Enquanto isso, Aurora contou a Nefe que havia voltado da padaria e trouxe uma edição limitada de bolos com sabor de morango. A mulher de cabelos escuros assentiu, pois havia acabado de preparar chá fresco, e a visitante comentou que a bebida sempre tinha um cheiro delicioso. Nefe, dona de um restaurante chamado Sabor da Vida, parecia ser a primeira amiga que Aurora fez naquele novo mundo. A mulher expressou a esperança de que sua convidada não tivesse se envolvido em nada desagradável nas ruas devido a conflitos raciais. A futura duquesa perguntou, preocupada, se algo havia acontecido ali recentemente. Nefe respondeu que sim, parecia envolver o povo Dua. Erguendo sua xícara de chá, Aurora admitiu que estava ouvindo sobre isso pela primeira vez e perguntou, com curiosidade, o que eram aquelas criaturas. A mulher de cabelos escuros explicou que viviam na borda do submundo e que uma pessoa comum não podia enxergar seu limiar, mas os Duats cruzavam livremente. A garota ouviu, surpresa e interessada, que aquele povo existia na fronteira entre a vida e a morte, mas não compreendeu totalmente. Com um pouco de medo, Aurora perguntou se eles eram algum tipo de zumbi, esperançosa, perguntou se comiam pessoas. Nefe respondeu que havia uma relação de simbiose entre eles, e que ninguém matava humanos. Intrigada, Aurora perguntou como eles sobreviviam, então. Nesse momento, o nome de Lady Nefe foi chamado, e todos presentes se viraram, surpresos por haver mais alguém ali. Um homem vestido com um interessante manto branco informou que a senhora tinha um visitante aguardando, mas ela lembrou que havia pedido para não deixar ninguém entrar. O subordinado pediu desculpas, mas disse que não conseguiu recusar tal visitante.